O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que anunciará tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. Em 2024, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, em volume, segundo dados do Departamento de Comércio americano. O país ficou atrás apenas de Canadá e México. Em 2023, os Estados Unidos compraram 18% de todas as exportações brasileiras de ferro fundido, ferro ou aço, ainda segundo o governo brasileiro. Durante o primeiro mandato, Trump impôs tarifas de 25% sobre a importação de aço e 10% sobre o alumínio. E eu já convido Vandic Silveira para participar aqui do nosso debate, da nossa conversa, e eu já pergunto: quão preocupado o Brasil tem que ficar com esse anúncio ainda sem nomes específicos? Bom dia a todos, bom dia, José Inácio. Prazer estar aqui com vocês, mais uma segunda-feira. José Inácio, é preocupante, né? O Brasil tem diversas empresas que são exportadoras de aço, principalmente para os Estados Unidos, a CSN, a Gerdau, etc. Empresas que são relevantes e são importantes para a nossa balança comercial. E principalmente a questão de atrair moeda forte, dólar, para o Brasil. Isso é fundamental para, inclusive, manter o câmbio sem se afastar muito desses 6%, desses R$ 6 que a gente tem experimentado ultimamente, porque existem várias pressões internas que podem levar a isso. Agora, os Estados Unidos, Donald Trump está fazendo a coisa certa do ponto de vista político. Como um economista, eu vejo sempre que tarifas zeros seriam a melhor questão no mundo, porque a gente teria a concorrência entre os países, entre as produções, e aí quem se beneficia são os povos. No entanto, politicamente ele está corretíssimo, uma vez que os Estados Unidos são os países que menos colocam barreiras tarifárias para compras de produtos importados. Se a gente pensar em reciprocidade, a média de tarifas para com o Brasil que os Estados Unidos pratica é alguma coisa em torno de 2%. E o Brasil, pela mesma toada, faz em 14%. Quer dizer, o Brasil não tem recursos, não tem razão de reclamar. A única alternativa que o Brasil teria era baixar suas tarifas e chegar em uma relação mais equilibrada com os Estados Unidos. O Brasil, vale lembrar, é um dos países que tem as maiores tarifas do mundo, principalmente contra produtos americanos. Que isso é ruim para todo mundo. É ruim para a cadeia produtiva, que já paga preços muito elevados, quer dizer, uma retaliação contra os Estados Unidos impactaria negativamente, porque o Brasil importa petróleo e derivados, isso teria problema para a inflação, que já está fora de controle até 2029. Quer dizer, existe uma série de derivações que são muito nocivas para o Brasil. Nesse momento, a única coisa que o Brasil pode fazer é ficar quieto e ver se existe alguma maneira de evitar essas tarifas através de uma negociação, principalmente junto às empresas que importam o aço brasileiro, que na primeira gestão Trump conseguiu uma espécie de waiver, né, uma redução dessas tarifas, mas depois de muita negociação. E o mercado financeiro brasileiro, como é que está reagindo nessa expectativa de anúncio de tarifas? Como é que está se comportando aqui, sobretudo, como você disse, as empresas potencialmente mais afetadas? Agora mesmo nós estamos com o mercado financeiro positivo. Nós não estamos com uma queda, não existe um alarme por parte de ninguém. Tá? Existe impacto negativo na CSN e na Gerdau, mas não existe uma queda pronunciada. Então a nossa perspectiva, a minha perspectiva nisso, é que a gente tenha um horizonte de possibilidade de negociações se o Brasil evitar estridências desnecessárias que são costumeiras, principalmente por parte do presidente Lula, querendo se mostrar como o homem forte dos descamisados. Isso não tem cabimento, ainda mais porque o Brasil, nessa relação, tem uma relação de tarifar muito mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos tarifam o Brasil. Então, se a gente levar essa questão ao OMC, é bem capaz a gente sair perdendo. E se a gente elevar tarifas contra os produtos americanos, nós damos um tiro no pé, uma vez que nesse país não se produz quase nada. Então, todas as cadeias que precisam de insumos americanos vão ser afetadas de maneira negativa. Então, essa é a grande preocupação. Nesse momento, parcimônia, canja de galinha e paciência.